Bom, sempre temos falado em salvação. E para nós hoje que estamos desfrutando do Evangelho do Reino, há três características visíveis desta salvação e que são para essa vida. Então, estamos em cima de três pilares de salvação. O primeiro pilar, que são os rudimentos do mundo. Essa foi a salvação do primeiro pilar. Deus nos salvou dos rudimentos deste mundo. O segundo pilar é a salvação do feitiço da religião. E a terceira salvação é de nós mesmos, da nossa carne e da carne do próximo. E hoje vamos mexer em uma base poderosíssima, que são os rudimentos deste mundo, atrelado com a feitiçaria da religião e que encontra anseios em nossa própria carne. Já que o objetivo é nos salvar, então esta palavra é uma palavra de salvação. Então, o primeiro ponto de contato com essa mensagem que teremos, e que precisa ficar bem claro, abençoados, fique bem claro, é que, número 1, essa mensagem tem o objetivo de qualificar o amor a Deus sobre todas as coisas e, principalmente, a amar ao próximo como a ti mesmo, sendo que no amor verdadeiro e não carnal e alinhado com o Evangelho do Reino. Número 2 é que essa mensagem ela te estimule a buscar a qualidade até no que fazemos em relação ao próximo, quando o próximo necessita de ajuda. Número 3 é separar o que é espiritual do que é carne. Porque, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante ou penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Logo, se essa palavra que pregamos ela é apta a discernir, é isso que nós vamos fazer, visto que temos a mente de Cristo para entender o que está oculto. Porque no Evangelho do Reino, amados, tudo tem que ser claro, conforme diz Hebreus 4, versículo 13, que é a continuação. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, vamos tratar nesta mensagem o que pode se esconder atrás de um ato tão belo, lindo e necessário, que é o de ajudar uma pessoa em sua debilidade carnal, inclusive a necessidade da fome. Então veremos no que a religião transformou essa necessidade e o impacto disto em nossas mentes. Agora, vocês estão preparados para o que vocês vão ouvir? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, família que mais cresce, glória a Deus. E graças a todos vocês que se inscreveram e que têm acompanhado as nossas mensagens, né? Eu sei que muita gente fica para trás, porque talvez entram aqui e não ouvem aquilo que elas gostariam, porque aqui também, abençoado, eu não estou para fazer a minha vontade. E a ideia também aqui não é fazer você pensar igual a mim, não, longe disso, isso é sistema religioso, porque se você vai em uma igreja aqui no Rio de Janeiro, que pertence a um determinado sistema, e você for lá em Portugal, você vai ver que é uma cópia do líder. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que você pense. Porque quando você pensa, abençoado, e principalmente fora da caixinha de Pandora que é a religião, você só tem a crescer.
Então, o objetivo aqui é te dar argumentos para que você busque, para que você realmente essas mensagens provoquem no seu ouvido algo diferente que faça você buscar. Porque se depender das mensagens que esses homens aí estão trazendo, abençoado, você não vai pensar nada. Você vai fazer o que o seu mestre mandar, porque lá só há o medo, e é lá o império do medo, com as suas armas, e é diabo, inferno e pecado. E aí, abençoado, Deus, claro, irado contigo por causa da sua carne que projeta coisas ruins nesta vida. Então, se você for nesse evangelho aí, ou nessa palavra que o sistema prega, você não vai pensar nada, você vai fazer tudo, porque o medo vai te impulsionar a tudo. Bom, eu queria te convidar, você que tem se interessado, tem se alinhado, ou tem criticado, ou realmente isso aí tem mexido com você, se inscreva, porque muito mais argumentos eu vou dar para vocês pensarem. E com certeza a vida de vocês, mesmo que esteja no sistema religioso, ela vai entrar em outro nível de glória. Mas é preciso que você se inscreva para dar aquela força aí para a gente também. E também curtam as mensagens. Abençoado, curta as mensagens, né? Já deixa o like aí. Se você também não gosta de dislike, dê um dislike também, não tem problema. E comentem. Hoje, glória a Deus, eu glorifico a Deus que nós temos críticos deste canal, mas uns críticos que sabem escrever, né? Eu fico lá observando, abençoado, tenho um entendimento. Eu gosto quando a crítica ela é construtiva, né? Apesar de termos pensamentos diferentes, mas o abençoado vai ali e expõe o pensamento dele, né? Muitas vezes eu vou lá e falo alguma coisinha e tal, mas não é sempre não. E para você que ama essa mensagem, abençoado, só basta você aí botar também nos comentários se tiver alguma dúvida ou crítica mesmo, ou elogios também, né, abençoado? Elogios a Deus, glória a Deus, porque essa palavra não é do André, essa palavra é de Deus, tá bom? E para você aí que amar essa mensagem e essa mensagem principalmente, ela deve ser compartilhada nos grupos de WhatsApp que vocês pertencem, tá bom, abençoado querido? Vamos agora à parte que mais interessa, que é a parte da mensagem. Vem comigo. Bom, então, como eu vinha dizendo, né? Essa mensagem vai mexer muito com você. Eu queria primeiro te fazer uma grande pergunta, a primeira dessa mensagem, e que nós vamos responder, né? É o seguinte, talvez você aí esteja pensando, André, eu estou proibido em graça de ajudar o próximo? É isso que você quer dizer, André? Não, meu amado irmão. É claro que a resposta é não. Você não está proibido de ajudar ao próximo em graça, tá bom? Muito pelo contrário, o intuito dessa mensagem é te ajudar nessa parte tão importante e que na Bíblia encontramos várias passagens em que essa ajuda se tornou tão necessária. Nós vamos ver quem foi o causador, né, dessa pobreza que nós vemos no mundo hoje, né? Até os dias de hoje somos refletidos por essa pobreza e aí se tornou essa ajuda tão necessária. Isso eu falo porque pode ter alguns abençoados aí que talvez queiram subverter essa mensagem, né? Às vezes nem vai ver a mensagem, mas vai colocar nos comentários lá algo para incentivar os abençoados a abandonarem, talvez, de ver essa mensagem. E essa mensagem será aí um corte, uma libertação para muita gente. Então a resposta é que essa mensagem, ela vai te estimular, ela vai separar juntas e medulas o que é carne do que é espírito, conforme eu li lá em Hebreus. Mas o intuito dessa mensagem é destapar o que a religião transformou essa prática. Ela transformou isso numa forma de escravizar a seus verdadeiros interesses. Porque quando você lança a caridade, por exemplo, quando você tem a sua bandeira caridade, você vai submeter as pessoas, claro, a fazer esse ato tão importante. E é aí onde o sistema e várias outras pessoas escravizam as outras. Você vê que a política, por exemplo, ela é um belo exemplo para a gente ver isso aí, né? Um poder também que adveio da religião, tá bom? Política adveio da religião e que também usa esse artifício para dominar as pessoas. O maior trunfo que a religião encontrou até hoje está na maior das necessidades básicas dos seres humanos, que é a fome. Então, através dessa e de outras mazelas, foi que se estabeleceu o maior império dominador da face da terra, o sistema religioso cristão, através da Igreja Romana e depois da divisão da falsa reforma que trouxe os protestantes ou esse espírito ao mundo. Mas vamos analisar primeiro as origens do sistema religioso,
que foi o judaísmo. Por quê? Do judaísmo adveio a Igreja Romana, tá bom? Então vamos pegar a história do povo de Deus, né, o povo que Deus escolheu, a história de Israel, e vamos trazer o entendimento. Bom, quem promovia o estado de miséria do povo de Israel? Era o próprio povo? Claro que não. Então quem era, André? Eram aqueles que serviam-se da religião, ou seja, os homens da casa do Senhor. Amados, veja essa passagem bastante conhecida e temida por aqueles hoje que são obrigados aí dentro do sistema religioso a dar 10% em uma dessas falsas igrejas, e por causa dessa contribuição de 10% dessas pessoas, não sobram nada nem para ajudar os necessitados. Vocês sabem que a maioria dela vai para o bolso dos líderes. Isso foi assim naqueles dias e hoje não é diferente. Por isso que o texto de Malaquias, capítulo 3, vou colocar para vocês, Malaquias, capítulo 3, versículo 8, diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui está tratando da lei, tá bom, abençoado? Era uma prática da lei. Como é sabido por nós, esse texto não está falando para o povo em geral, e sim tratando dos líderes religiosos daquela época. Depois você lê lá, ou então você quiser, já leia lá no verso 5, e vocês vão ver a quem o Senhor direciona o versículo 8, essa profecia. Agora o sistema não te contou isso, né? Que isso aí é para os pastores e não para o povo. Leia o contexto desse livro, abençoado. A quem ele está sendo direcionado? No capítulo 1, vai lá e veja a quem o Senhor está destinando, a quem eram os que promoviam a miséria entre o povo, através dos roubos dos dízimos e ofertas. Então você vai passando pela história de Israel e vai vendo quando o Senhor vinha contra eles, era por causa de quem? Era por causa do povo? Não. Quem ensinava o povo a se prostituir? Os líderes. Quando o Senhor vinha e passava a espada em Israel, era por causa da liderança. Porque volta e meia, os líderes, os pastores, os padres, os papas da época, os sacerdotes, profanavam as coisas de Deus. E isso vinha o quê? Em forma de quê? De assolações contra o povo. Amados, leia todo o capítulo de Ezequiel 34. Você vai ver o que Deus fala destes homens. Ezequiel, capítulo 34. Eu não vou ler. Se você ler esse capítulo, você vai entender porque havia tantos órfãos e necessitados em Israel. E isso era provocado por quem? Pelos que foram chamados a cuidar das coisas do Senhor. E naqueles dias, no início da nação de Israel, nos primeiros milênios, os primeiros séculos, a religião era o Estado, tá bom, abençoado? Dentro de Israel, havia essa característica. Não havia, por exemplo, o comando era dado pela religião, depois que foi instituído o rei, mas mesmo assim o rei era instituído através do judaísmo, da religião, ou do sumo sacerdote. E tudo que eles faziam refletia onde? No povo. E Jesus vem ao mundo para dar o quê? Um basta nisto. Para dar um basta na hipocrisia dos homens. E ele relata isto, Jesus de Nazaré, em várias passagens da sua vida. Eu destaquei aqui uma para mostrar a vocês, tá? Depois vocês leiam todo o capítulo 23 de Mateus. Mas vamos ao verso 36, tá? Mateus, capítulo 23, versículo 36, que nos diz: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E o que viria para aquela geração? Por isso que eu falei, leia todo o capítulo 23 para você. Não vou fazer isso aqui, senão vai ficar muito longo. Então, ali estava o Senhor falando que o sangue dos justos, dos mortos afligidos por eles mesmos, do sistema religioso, desde que o Senhor elegeu Israel, era ali que o Senhor estava falando que iria vir sobre aquela geração. Esse era o dia do juízo final para o povo de Israel. Então a fome, a peste, a pobreza,
o desdém ao próximo e às viúvas era patente em Israel. E quem eram os promotores disto? A própria religião. E os religiosos, claro, que comandavam ela. Lá no verso 13, eu também destaquei aqui, em Mateus capítulo 23, versículo 13, diz ali, olha, mas ai de vós, escribas e fariseus. Então Jesus estava destinando aquilo ali a eles. Hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Opa! Então, abençoado, essas coisas, as coisas da carne, impedem o homem de ver o reino dos céus. E nem vós entrais, por quê? Por causa do ensino deles. Nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, amados, veja agora o que nós encontramos no verso 19, versículo 19, que diz: insensatos e cegos, pois qual é a maior oferta? Ou o altar que santifica a oferta? Ou seja, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é, abençoados? Por isso que você tem que qualificar a sua oferta. Naqueles dias, Jesus apontava para a essência da lei de Moisés, que depois foi resumida ao quê? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amado, se você entender essa mensagem, tudo o que você fizer em direção ao teu próximo terá a qualidade que essa palavra está te indicando e que essa palavra merece. Porque você sabe, amados, o que é mais importante é o altar. E o que seria hoje o altar, abençoados? O que seria o altar hoje? Será que seria lá o altar onde o pastor prega? Não, a nossa mente. Porque é aí que fica o trono de Deus. E aí é mais importante. É daí que você deve qualificar todas as coisas. E por que temos que ter esse cuidado? Porque aí, neste campo de caridade, de ajuda ao próximo, há um rudimento. E rudimento é véu. E véu pode nos amarrar, véu pode nos prender, véu pode nos fazer não crescer mais. E o chamado é crescer na graça e no conhecimento. Se você se ater a isso, é por isso que eu falei no começo que a base da nossa salvação, que são 3, a primeira são os rudimentos deste mundo. A qualquer um destes rudimentos, se ficarmos presos, vamos ficar retidos. Por isso que temos que separar o que é carne do que é espírito. Por isso que a função do Evangelho do Reino é destapar o que está oculto e em trevas. Então você está vendo nessa mensagem, ou está começando a ver nesta mensagem, isso sendo destapado. O porquê houve, o que houve nessa área e a vingança do Senhor. Mateus 23, 23. Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus não poupava a palavra, né? Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, para aqueles dias, porque havia um pacto e tinha que se obedecer ao pacto. Hoje o pacto mudou e tem que se obedecer a esse pacto. Esse pacto não é mais a fé das obras, e sim a fé que provém de um dom. E temos que separar. O Evangelho do Reino diz, temos que separar carne do Espírito. Vamos separar carne do Espírito. E desprezais o mais importante, né? Aí deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus está falando, tem que se fazer isso que estão fazendo, mas vocês não podem omitir aquelas. Pode fazer isso, André Graça? Claro, mas não podemos interpretar que estas coisas representem algo no mundo espiritual, porque no mundo espiritual estamos perfeitos, estamos sem laços com esse mundo da carne. Por isso que o mais importante, a essência da lei, era o juízo, a misericórdia e a fé, porque eles eram caridosos. Porém, eles faziam suas caridades para todo mundo ver. E se tornavam uma hipocrisia, porque eles faziam uma coisa em detrimento de outras. Roubavam por debaixo de pano. E eles se orgulhavam disso, se gabavam disso, batiam no peito, dizendo, eu sou melhor do que todo mundo. Os judeus eram assim, e esse espírito passou para cá.
É como as pessoas hoje, ou como eu vejo hoje as pessoas fazerem, elas filmam suas ajudas. Hoje eu vejo muita gente fazendo isso. Muitos líderes religiosos promoviam o caos entre o povo para que, através desse caos, eles se beneficiassem de uma forma ou de outra. Amados, veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 20, do versículo 46 e 47. Veja o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças. Isso é o que? Carne. E as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, carne. Que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Então existe hoje, como existiu naqueles dias, algo velado, algo por trás, interesses escusos em muitos deles, tá, abençoado? A caridade. Você vai ver que essas pessoas hoje, todas elas têm cunho político. São políticos. Porque eles vivem disso, da miséria, juntamente com o sistema religioso. Quem coloca o político lá hoje? O sistema religioso. Aí depois, nessa passagem aí, Jesus conta o quê? A história da viúva pobre. Depois dessa passagem aí, Jesus conta uma historinha aqui para eles, aqui, ó. E foi algo que aconteceu, tá? E diz, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Quem eram os ricos? Quem eram, abençoado? Os líderes da religião. Só andavam em puro linho. E de onde vinha a riqueza destes ricos da religião? Do roubo da própria mesa do pobre. Isto não se parece com aquilo que acontece hoje? Veja como estes líderes adoram os que ofertam mais dentro do sistema religioso. É ou não é? Se lá no sistema o teu dízimo é maior, o pastor vai até falar o teu nome na live. E hoje quem elege o político, conforme eu falei, é o sistema religioso. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E o que disse Jesus aí? Que a viúva deu mais do que aquele que tinha maior riqueza para dar. Porque eles davam o que estava apodrecendo em suas vidas. Porque você, quando dá o que está sobrepujando, é como se fosse algo que está apodrecendo. Porque Deus sabia que muito destas ofertas eram dos roubos constantes que aqueles principais, que aqueles homens, os religiosos faziam. Por isso que Jesus disse, o que Jesus disse, André? Que o templo seria derrubado, que a hipocrisia seria derrubado, e que o representava a hipocrisia era justamente o templo, através da lei de Moisés. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E o templo caiu. Porque, amados, a carne é assim. A carne é hipócrita. Mesmo em graça, André? Sim. Vocês estão entendendo? Por isso a importância dessa mensagem. E hoje muitos estão envenenados e muitos estão envenenando as pessoas por esse discurso. E muitos dizem assim, que só isto basta, ajudar o próximo. Sendo que o amar ao próximo não está nisso. Tá pegando corte aí, abençoado? Não está nas caridades. Porque isso não era para ser assim. O amar ao próximo é muito mais profundo do que oferecer um alimento. É, sobretudo, ensinar a pessoa a pensar, a pescar. E aí, somente com o evangelho do reino, a pessoa vai aprender a pensar, a pescar o peixe certo na vida dela. E isso tem que estar na nossa mente. Porque temos que entender o que estamos fazendo. Não podemos fazer só por fazer. Abençoado, a essência disso aqui, de todo o plano de Deus, é entender o que você está fazendo. Porque senão vamos atrelar isso à condição de estar ou não mais perto de Deus. Aí, meu irmão, é obra. Amados, o entendimento correto tem que ser:
Eu faço porque eu sei o que estou fazendo, porque eu tenho a mente de Cristo ativada. E isto é conhecer o que santifica. E aí sim você começa a entender o que é mais importante, que isso é mais importante do que a oferta. Está entendendo? Então vocês estão começando a perceber que o causador de todas as mazelas humanas naqueles dias era os principais do judaísmo, escribas, fariseus, sacerdotes, levitas, toda essa gente que era atrelada ali a cuidar das coisas de Deus. Por isso que Paulo também teve problemas nessa área. E Paulo fala do amor correto, que tem que estar envolvido nestas coisas. E essas coisas Paulo sempre tratou como rudimentos. Tem uma passagem lá em Corinto, na comunidade de Corinto, que ele chegou a dizer como deveriam celebrar uma festa, né? A festa do amor lá que o povo de Corinto tinha estava na cultura deles. E que o sistema religioso tomou essa passagem e diz que Paulo ali está ensinando, orientando as pessoas a celebrar a Santa Ceia do Senhor. Ali era uma festa para aquele povo. Só que por causa da influência do judaísmo, eles estavam a fazer algo, né? O povo de lá, por causa da influência do judaísmo, olha a influência que fez. Eles estavam querendo fazer algo parecido com a Páscoa judaica. Por isso Paulo dizia que não era um ato louvável, porque Páscoa é lei. E o objetivo dessa festa era o quê? Era que os mais necessitados pudessem comer com eles. Por isso que Paulo fala, por isso que um come na frente, o outro fica sem. E ali eles iam o quê? Matando a fome dos necessitados nessa festa do amor. Porém, Paulo sempre fazia questão de mostrar o entendimento correto que devemos ter em relação à carne, em relação a essas coisas. E discernir o espírito certo que devemos ter em mente para fazer estas coisas, porque o altar vem primeiro. Tá pegando o corte aí? Por isso que a lei de Moisés foi tirada. Porque estas obras estavam linkadas diretamente à lei. Vamos ver, amados, alguns conselhos que Paulo nos fala lá em Gálatas capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 23, vamos ler. E diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são o quê? Sombras das coisas futuras. Hoje nós não estamos mais amarrados a estas coisas. Hoje você não é mais importante a Deus ou não porque você pratica certos atos. Tem certos atos que você tem que discernir com o espírito certo, e inclusive o de fazer caridade, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, porque estas coisas, amado, traz o quê? Domínios umas sobre as outras, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em quê? Em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, tem que estar morto. Isso é salvação, tá? Paulo está falando de salvação. Por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Basta somente só fazer a caridade, o que eu quero fazer o social, quero ajudar os outros? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, olha o poder que isso tem, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. E aí, queridos, engloba tudo. Tudo que é carne, inclusive no que tange as nossas caridades e ajuda ao próximo.
E não é que não devemos ser solícitos nessa área, tá bom, abençoado? Mas que temos que ter a mente adequada para fazer isto, porque o mais importante é o altar, não a oferta. Porque, inclusive no que tange ao ajudar o próximo, está na satisfação da carne. E eu vou mostrar nos próximos vídeos isso. Por isso, meus amados irmãos, que essa mensagem, a ideia é trazer 3 partes, porque é muita informação. A primeira é o que nós estamos vendo agora, que nos mostra o quê? Como o judaísmo, como os líderes, os homens, os líderes do judaísmo, não o judaísmo em si, tá bom, abençoado? Fomentou as maiores mazelas sobre o povo. Na segunda parte, nós vamos ver o maior império jamais visto, que é o sistema religioso cristão. Estes, inclusive, eles substituíram a palavra caridade na Bíblia, porque a Bíblia fala sobre caridade, e eles usaram e trocaram por amor. Quando você vê, principalmente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, quando Paulo fala de amor, ele fala de caridade. Por que eles trocaram isso? Você vai entender essa mudança. Porque atendia aos interesses deles. E tantas outras coisas que eles mesmos, o sistema religioso cristão, fizeram contra os mais necessitados ao longo de 2000 anos de história dessa igreja. Uma história marcada pelo sangue dos inocentes. Bom, amados, isso, né, era naqueles dias bíblicos, né? Isso aconteceu naqueles dias bíblicos. E nestes dias é diferente? Será que o homem mudou? A carne não muda. O homem carnal não muda. Inclusive nós que estamos em graça. Por isso que temos que observar o que estamos fazendo. Da maneira como fazemos. Se estamos realmente levando as coisas a Cristo, ao altar. A carne, amados, continua a mesma. Esse é o grande corte para a sua vida e salvação. Isso não mudou. Por que não mudou? Porque o mesmo Espírito que estava sobre os líderes judeus daquela época repousa hoje sobre os líderes do sistema religioso de hoje. Sim ou não? E nós viemos combatendo quem? A esse Espírito. Vocês acham que se Jesus viessem hoje, se tivessem de crucificar a Cristo de novo, quem vocês acham que fariam isso? Ou que faria isso? Quem vocês acham? Tá pegando corte? Agora, se observarmos o que gera todas as mazelas humanas, o que gera? Se não a falta de oportunidade que o próprio ou os próprios poderes deste mundo nos nega. É ou não é? O sistema. Amados, há uma dificuldade hoje muito grande, hoje quem abre negócio, quem está trabalhando, de crescer. Isso porque o sistema nega essa oportunidade. E o que é o poder? São principados e potestades. São os donos deste mundo, amados. E isso passa pelo sistema religioso. Sim ou não? E é isto que vamos ver na segunda parte dessa mensagem, onde vamos começar a tratar do que esse sistema religioso fez ao longo da história. E vamos entender como o sistema, né, religioso cristão domina a mente da pessoa, as mentes das pessoas, as mentes de todos, dos governantes, dos príncipes e dos poderosos desse mundo. Eles dominam. E que estes mesmos poderes é que não oferecem oportunidades dignas ao ser humano, inclusive a estes pobres que andam pelas ruas pedindo ajuda. Então o causador disso é quem? O sistema. E que devemos sim ajudar dentro das nossas condições e não colocando fardo na mente das pessoas. Abençoado, não faça isso. Não coloque fardo na mente da pessoa. Faça você a sua parte. Amados, porque até os discursos daqueles que têm essa bandeira em suas vidas, como ajudar o próximo ou fazer o social, muitos agem na pureza. Eu reconheço isto. Mas estes, eu tenho a certeza
que fazem e muitos nem querem holofotes para isso. E não estão nas praças convencendo a ninguém a fazer, porque já fazem com o entendimento certo. Porém, muitos com esse discurso agem na malícia e por trás de seus discursos se esconde o quê? Poderosos gatilhos mentais contra a sua vida. E são estes gatilhos mentais que eu vou mostrar a vocês como funciona, como isso funciona na tua mente, amigo. E você vai aprender a identificar esses gatilhos e anulá-lo em toda a tua vida. E finalmente a terceira parte, você entenderá o que move uma pessoa a ajudar a outra. Por isso que Paulo fala que estas coisas são para a satisfação da carne. Então não perca nem a segunda e nem a terceira parte dessa mensagem. Tem um poder de te salvar, de te libertar de vez dos fardos impostos em nossas mentes, quando se refere à questão de ajudar o próximo, e qualificará para sempre a sua mente para estas coisas, porque você vai estar consagrando no altar e assim você vai fazer com mais qualidade. Eu espero, sinceramente, que essa mensagem comece a clarear a sua mente de tudo o que acontece e o que está por trás das nossas caridades. Então vimos nessa mensagem que toda a mazela humana começou dentro do egoísmo dos homens, que usaram a religião para esconder o seu verdadeiro intuito. Por isso, amados, que eu vou encerrar essa mensagem lendo de novo lá o primeiro texto que eu li. Porque no Evangelho do Reino, amados, as coisas vão ser destapadas. Tem que ser destapada. Tá aí, olha. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Estas coisas têm que ser destapadas. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E aqui, amados, nós tratamos diretamente com o Senhor, porque aqui o Senhor está pregando. Há um tribunal e nós somos julgados a todo momento em que nós tomamos uma decisão na nossa vida. Então, amados, nesse tribunal ouvimos a palavra de Deus. E o que acontece? Somos aclarados. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha sido clara como o dia para você. Se você não entendeu, veja de novo o verdadeiro objetivo dessa mensagem. Até a próxima mensagem, ok?